Senhoras e senhores, muito boa noite. A Câmara Municipal de Santos agradece a presença de todos a esta sessão solene para a outorga de medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao doutor Emil Adib Razuk. Preside a presente sessão solene o excelentíssimo senhor vereador Adilson Júnior. Para compor a mesa, convido neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santos, o ilustríssimo coordenador de saúde bucal de Santos, doutor Vinícius Rezende. Para compor a mesa, convido o ilustríssimo delegado do Conselho Regional de Odontologia de Saúde Seccional de Santos, doutor José Mário de Matos Baldo. Para compor a mesa, convido o ilustríssimo presidente em exercício da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, doutor José Luiz Negrinho. Para compor a mesa, convido o ilustríssimo presidente do Sindiodonto, doutor Fábio Luiz Mendes Batista. Nesse momento, eu peço a todos que fiquem de pé e convido o excelentíssimo senhor vereador Brás Antunes Matos Neto, autor da propositura, a conduzir a este plenário o homenageado dessa noite, o doutor Emil Adib Razuk. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades: ilustríssimo diretor de odontologia pela Unisanto, doutor Walter Denari; ilustríssimo presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista e presidente da Casa da Esperança, doutor Lamartine Busnardo; ilustríssima coordenadora de saúde bucal de São Vicente, doutora Marcela Bozella; ilustríssimo coordenador do curso técnico em saúde bucal do Instituto Educacional Lipe Picasso, doutora Maria Regina da Silva Amorim; assessora técnica da Secretaria de Cidadania, doutora Isabela de Castro, representando nosso secretário Paulo Murá; ilustríssimo diretor de odontologia do Sesc Santos, doutor Sérgio Tomé Daúde; ilustríssima coordenadora de saúde bucal da Prefeitura de Guarujá, doutora Ingrid Alves; ilustríssima coordenadora do CRO de Guarujá, doutora Renata de Freitas; ilustríssima diretora de odontologia da Unimes, doutora Márcia Pinto de Fonseca Tubel. Passa a palavra ao presidente Adilson Júnior. Boa noite a todos, uma satisfação ter cada um de vocês nessa Casa de Leis, com muita alegria que recebemos cada um nessa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene para entrega de medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao doutor Emil Adib Razuk, conforme decreto legislativo número 23, de 5 de agosto de 2010, de autoria do nobre vereador Brás Antunes Matos Neto. Ouviremos agora a execução do hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, dona capa, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra
gigante pela própria natureza. És bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Brás para fazer o discurso de saudação ao nosso homenageado em nome de todos os vereadores desta casa. Por favor, Brás. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite à mesa desta noite, composta pelo meu colega de parlamento, vereador Adilson Júnior, que nesse ato substitui o presidente da casa, impossibilitado de estar presente por compromissos já anteriormente agendados. O Adilson, para mim é uma grata alegria, Adilson, que você venha presidir essa sessão. É a minha família essa, é a odontologia, então eu fiquei muito satisfeito quando você aceitou o convite para que pudesse estar aqui. Muito obrigado, tenho certeza que você conduzirá os trabalhos da melhor maneira. Gostaria de cumprimentar o Dr. Vinícius Rezende, coordenador de Saúde Bucal de Santos, e nesse ato representando o prefeito municipal e certamente os demais coordenadores que se encontram aqui presentes. Vinícius também é um grande amigo, que pega recentemente a coordenadoria e já está mostrando ao que veio, né, Vinícius? Já está impondo o seu ritmo de trabalho, naturalmente que com todos os colegas nossos de profissão. O Zé Mário, um grande amigo também, delegado do Conselho Regional, aqui da seccional aqui de Santos, que realiza um brilhante trabalho há anos também. Eu sempre falo que o Zé Mário foi talhado para isso, um grande conciliador. E o Negrinho, né, nosso querido amigo também, que preside a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, e um grande amigo. O Fábio Luiz Mendes Batista, recém-possado presidente do sindicato. A todos vocês que compõem a mesa, meu muito obrigado, mas especialmente ao homenageado, meu grande amigo, Emil Adib Razuk, que me dá a oportunidade, Razuk, essa noite, de ser para mim, para quem me conhece sabe disso, uma das noites mais felizes aqui, porque eu estou homenageando
a maior autoridade da odontologia paulista, né, e uma das autoridades, as grandes autoridades brasileiras, que é você. Portanto, eu acho que com a representatividade que nós temos aqui, dessa mesa e das pessoas que estão presentes, a odontologia regional está bem representada. Eu há muito queria ver essa mesa completa, o Razuc, o delegado, a associação, o sindicato, a coordenadoria, e hoje é um sonho realizado também. Eu gostaria de cumprimentar minha amiga, diretora da odontologia da Unimes, a Márcia Pinto da Fonseca Tubel, o meu amigo Walter Denari, diretor da odontologia da Unisanta, e acho que eles representam o mundo acadêmico da nossa região da Baixada Santista. Cumprimento a Renata de Freitas, coordenadora do Conselho Regional do Guarujá, a Ingrid Alves, coordenadora de saúde bucal da Prefeitura do Guarujá, o Sérgio Daúde, diretor da odontologia do SESC, a Isabela de Castro, nossa querida amiga também, assessora técnica da Secretaria de Defesa da Cidadania, Maria Regina Amorim, representando aqui os professores aqui da associação, Marcela Bozella, coordenadora de saúde bucal de São Vicente, e o Lamartine Lélio Busnardo, meu grande amigo também, presidente do Conselho Deliberativo. Eu sempre peço que a minha assessoria escreva o discurso para a gente não se alongar, mas vocês vão me desculpar, para mim é uma noite especial, e se eu me alongar, eu sei que eu vou ser perdoado. É uma noite especial porque, desde 2001, quando eu assumi a associação, já um pouco antes, então essa amizade com o Razuc já vem há mais de 10 anos, mas uma amizade muito próxima de 10 anos para cá. Então, eu há muito queria fazer essa homenagem, e para que todos saibam, cada vereador tem a possibilidade nessa casa, parece que é muito, mas não é. Nós temos a possibilidade de entregar 4 medalhas Brás Cubas, que é a mais alta honraria da Câmara Municipal de Santos, né? Nós temos a oportunidade de entregar 4 placas, que são decretos legislativos, e 2 títulos de cidadania. Certamente, Razuc, eu gostaria de estar lhe entregando o título de cidadão santista, mas o regimento interno desta casa diz que, para receber esse título, tem que ter 20 anos de residência fixa. Você, talvez, de Estrada para Santos, tenha mais do que isso, mas, de qualquer maneira, a medalha Brás Cubas é a mais alta honraria desta casa, e eu tenho a honra de poder ser o portador, já que a indicação foi minha, mas a homenagem não é minha. A homenagem é do povo de Santos, porque foi aprovado pelos 17 vereadores, então essa homenagem não é minha, é uma homenagem da Câmara Municipal de Santos, que representa, juntamente com o prefeito, a população da nossa cidade. Então, é um motivo de muita honra. Meus senhores, minhas senhoras, para que tenha devida relevância social, o conhecimento necessita ser utilizado de forma adequada e generosa para levar bem-estar à população democraticamente. É por essa razão, essencialmente, que considero que todos os trabalhadores da saúde, em suas variadas especialidades, executem uma função que, em sua natureza, é essencialmente política. Haverá ação mais política do que a de cuidar da qualidade de vida, do equilíbrio do organismo, da promoção da saúde, para que, a partir daí, cada cidadão tenha plenas condições de agir e de exercer o seu sagrado livre-arbítrio. Creio que, inclusive, o Ministério da Saúde deveria informar constantemente. Promover ações de saúde, individuais ou coletivas, é fazer política em seu mais alto nível. Como cirurgiões dentistas, cuidamos com imenso zelo e dedicação da saúde dos nossos pacientes. Aprendemos novas técnicas, utilizamos a mais avançada das tecnologias, temos acesso a descobertas recentes e materiais de última geração. Constatamos o avanço superlativo da odontologia e convivemos em nossa área com o mais absoluto respeito do mundo. Todos nós sabemos que a odontologia brasileira é, sem dúvida, uma das mais conceituadas do planeta, exporta conhecimento. Mas ainda não executamos em sua plenitude a missão obrigatória de promover mais e melhores indicadores de saúde bucal. O Brasil ainda é um país com imensas carências na saúde e nós todos temos que nos conscientizar
de que somos homens da saúde e que saúde é uma coisa só, global, de caráter geral. Nós, os trabalhadores em saúde de nível universitário, representamos menos de 1% da população brasileira, mas temos a mais trabalhosa das missões: levar a saúde integral ao nosso povo. 1% da população da saúde mundial. Saúde, meus amigos, leva a consciência social, que leva a cidadania. Se alguma coisa de importante aprendi como político, essa verdade é uma das mais valiosas. Nos últimos tempos, felizmente, as condições gerais de saúde bucal do brasileiro melhoraram muito. Estamos avançando, estamos no caminho certo, graças a Deus e ao esforço pioneiro de pessoas que escolheram como meta suprema das suas vidas a orientação e a ajuda à comunidade. E, ao mesmo tempo, aos profissionais, em busca da tão almejada qualidade básica de vida. Qualidade que é essencial para o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada ser humano, de cada irmão nosso, de cada cidadão. Hoje, meus amigos, eu tenho a firme e forte convicção de que estamos reunidos aqui para saudar uma dessas pessoas que tanto fizeram, continuam fazendo e ainda farão muito pela saúde do povo brasileiro. E também para celebrar a amizade, a lealdade, a admiração, a liderança, entre tantas outras coisas. Pois essa tarefa grandiosa só pode ser levada em frente se tivermos líderes de verdade, a nos indicar caminhos, a nos aconselhar e alertar, a formular boas estratégias, a nos ensinar a ter persistência e a usar o conhecimento de maneira corajosa, despojada, engajada e esclarecida. Esses atributos são apenas uma pequena faceta da personalidade e da atuação do Dr. Emil Adib Razuk, a quem tenho o imenso e recompensador prazer de homenagear esta noite. Existem no currículo do Dr. Razuk inúmeros feitos da mais alta relevância, o que tornam certamente um nome de referência para toda a odontologia brasileira. E essas realizações devem ser sempre lembradas e exaltadas, mas para mim, existem também ações que a maioria das pessoas poderiam considerar como muito simples, viu, Fábio, Negrinho, mas que para nós, seus colegas de profissão, ganham uma outra dimensão. Com toda a importância que o Razuk tem no cenário da odontologia nacional, um dos mais respeitados dirigentes classistas do país, eu sempre cobrei dele a presidência do Conselho Federal de Odontologia, ainda encontra tempo para atender pacientes em seu consultório diariamente, aos 74, posso falar, né, Razuk? Aos 74 anos de idade e 53 de profissão. Eu, quando não encontro o Razuk no celular ou no conselho, eu sei que ele está lá no consultório e certamente eu pego ele atendendo, atrapalho o atendimento dele aos seus pacientes. Isso dignifica muito a gente, né? Eu repito, para mim, continuar exercendo odontologia diariamente, apesar de ocupar um cargo também que exige dedicação acima de tudo, é uma das maiores qualidades que um cirurgião dentista pode ter. Meus senhores e minhas senhoras, a medalha de honra ao mérito Brás Cubas, como eu falei no início, é a maior distinção conferida pela Câmara Municipal de Santos. Leva o nome do fundador dessa cidade histórica, de tantas tradições, de tantas lutas e ações vanguardistas pioneiras. Essa é a terra da liberdade e da caridade, essa é a terra de José Bonifácio de Andrade Silva. Como vereador, tenho o costume de valorizar muito a concessão dessa honraria, escolhendo apenas homens e entidades, de fato, que têm um trabalho que modifica e engrandece a nossa sociedade. Ninguém se encaixa mais nessa formulação do que o Dr. Emil Adib Razuk. Por essa razão, com grande honra, apresentei o projeto que, após aprovação unânime, tornou-se o decreto legislativo número 23, de 5 de agosto de 2010. O Razuk, formado em 1957, e nessa época, Razuk, eu estava gloriosamente caminhando para comemorar o meu primeiro ano de vida. Pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Araraquara, aperfeiçoou suas qualidades nos institutos
de estomatologia das faculdades de medicina das universidades de Paris e de Bordeaux, na França. É especialista em odontopediatria e ortopedia funcional dos maxilares. Foi presidente da Associação Latino-Americana de Odontopediatria e da Associação Brasileira de Odontopediatria durante 5 biênios. Foi diretor do Serviço Dentário Escolar do Governo do Estado de São Paulo, quando implantou o programa de bochechos fluorados. Elegeu-se deputado estadual em 1974, com nada menos, nada mais do que 33.366 votos. Em 1976, o parlamentar Razuk apresentou o projeto de lei que instituía a fluoretação das águas de abastecimento público, o qual acabou sendo publicado em 1977, na forma de decreto, pelo governo do Estado, integralmente, e que está em vigor até hoje. O mesmo projeto que o Razuk apresentou em 1976, aprovado em 77, é o que vigora até os nossos dias. E talvez tenha sido isso que tirou do sofrimento muitas pessoas que na época eram crianças e hoje são adultos. O Razuk foi diretor do Departamento de Assistência ao Escolar do Governo do Estado de 1979 a 1982 e diretor do Departamento de Saúde Escolar da Prefeitura de São Paulo de 1986 a 1989. Foi considerado especialista de notório saber pelo Conselho Universitário da USP e é cidadão paulista e cidadão honorário de 11 cidades do Estado de São Paulo. Tornou-se presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo de 1988 a 1996, completando 4 biênios. E agora, mais recentemente, de 2001 a 2003, sendo reeleito para o biênio 2003-2005, com nada menos que 91,17% dos votos. Em 2007, nova reeleição, fato que se repetiu em 2009. Através do respaldo que a gente vê que o doutor Emil tem da classe e da expressiva votação que ele tem nas sucessivas eleições e reeleições, a gente nota o respeito que ele tem. E ao contrário, né, Adilson, a gente lida muito com essa questão do parlamentar que é eleito, reeleito, e, enfim, eu acho que todas as pessoas, e é um exemplo está aqui, que é eleito e reeleito quantas vezes for, mas que apresenta trabalho e que tenta superar o mandato anterior, como é o caso do Razuk, a gente tem que eleger e reeleger o resto da vida, né? Então, acho que ele demonstra isso nas urnas. É bom de urna, né, Razuk? Lutou sem tréguas para pôr fim à intervenção no CRO, todos lembram disso, também para recuperar verbas separadas erroneamente pelo Conselho Federal de Odontologia. Formulou e organiza desde 2003 o programa e concurso à saúde bucal, da qual participa em escolas estaduais, municipais e particulares, reunindo mais de 5 milhões de alunos. 5 milhões de alunos. É considerado pela Unesco como o maior programa pedagógico de saúde bucal do mundo. O Dr. Razuk tem sido, para minha completa felicidade, muito generoso com a Baixada Santista. Além de ser uma pessoa absolutamente solidária, quem recorre ao CRO e quem recorre ao Razuk tem essa prova. Quem ainda não recorreu terá o dia que irá precisar e vai ver a conduta do Razuk. Absolutamente solidário e transparente, tem dado suporte às principais lutas da categoria dos cirurgiões dentistas, em especial a esse vereador e dirigente classista licenciado. Foi assim, por exemplo, na questão da isonomia salarial, no valor dos plantões em Santos. Nós perdemos, mas eu tive muitos amigos, muitos estão aqui, outros não estão, e tive um grande amigo, o Razuk, que me deu respaldo todo o tempo. Na redução do ISS junto às prefeituras e na apresentação de propostas para reduzir a demanda reprimida no atendimento. É uma luta do Conselho, é uma luta do Razuk, de reduzir esse imposto. Tivemos recentemente, há cerca de 2, 3 meses, com o prefeito Papa, para a gente elaborar, e quem sabe, uma parceria com a nossa classe, para que a gente possa eliminar o ISS.
mantém frequentes contatos com as coordenadoras de saúde bucal da região e promove a magnífica campanha de prevenção ao câncer bucal. E eu posso falar isso em Santos, não posso falar isso no interior, mas Santos, e quando eu falo Santos é a região, porque para Santos migram muitos pacientes, muitos colegas, né? E Santos foi a primeira cidade após a capital, no estado de São Paulo, a ser realizada a campanha de câncer bucal, que anualmente a gente faz, e agora através da coordenadoria, que já pegou o embalo, anualmente estamos feitos por iniciativa do CRO. Regularmente pressiona, com todo o respeito, os senhores prefeitos municipais, eu sou prova disso, em busca de melhorias para a categoria. Tivemos agora em agosto o simpósio sobre convênios odontológicos. É um problema que nós temos que saber como trabalhar e nós não podemos colocar a sujeira embaixo do tapete. Os convênios, muitos deles, causam problemas e transtornos para a maioria dos nossos colegas e nós temos que saber trabalhar com eles. E, mais uma vez, Santos foi a primeira cidade a receber esse encontro após a capital. Foi feito em São Paulo e depois Santos. Desde 2002, temos um projeto que visa unir fisicamente a delegacia do CRO da região, através aqui do delegado Zé Mário, com a Associação dos Dentistas da Baixada Santista, o Sindicato e a Associação dos Protéticos. Com a colaboração do Emil, certamente levaremos essa ideia em frente. Um passo muito importante que a nossa região toda teve foi que o RASUC foi fundamental na intermediação da instalação dos Centros de Especialidades Odontológicas na Baixada Santista, que é um dos meus maiores orgulhos modestamente. Hoje em dia, RASUC, algumas prefeituras não convidam nem a gente para a inauguração do CEL, mas lá atrás, aquele seminário que nós fizemos, que tinham mais de 200 pessoas na associação, com o coordenador nacional de saúde bucal, Gilberto Puca, quando nós percorremos todas as cidades, visitamos de Bertioga a Peruíbe, inclusive com o ex-prefeito José Preto, falecido logo após o nosso contato com ele, foi a pedra fundamental para que a região tivesse os CELs. Hoje temos dois CELs em Santos, um em Peruíbe, um em São Vicente e um em Guarujá, e agora um em Cubatão, beneficiando de forma expressiva a população mais carente e necessitada da nossa região, e ainda expandindo o mercado de trabalho para os cirurgiões dentistas, protéticos dentários, auxiliares em saúde bucal, as ASBs e os técnicos em saúde bucal. Então, os CELs veio dar um plus no atendimento público da saúde, mas ele veio abrir um mercado de trabalho. Quando eu entrei como vereador, nós éramos em 123 dentistas, o Vinícius está aí, talvez eu peque pelo número, mas hoje somos em quase 160 dentistas aproximadamente. Então, acho que, e esse número é de um ano e meio atrás, acho que em 4 anos foi um salto significativo, certamente isso teve a influência direta do RASUC e do Gilberto Puca, que estiveram aqui nessa luta. Além disso, o RASUC conseguiu levar à população, o CEL, uma grande campanha publicitária institucional, exibida pela televisão na Rede Globo, em outdoors, nas principais estradas do Estado. E tem um que não está no discurso, mas vocês olharam, nós estamos num momento político, eleitoral, né, o país, e vocês olharam lá o filme que passava para ensinar a votar, dizendo que possivelmente teria um falso dentista. Então, está aqui o homem que conseguiu tirar do ar, através do ministro Lewandowski, com contato direto em Brasília, que conseguiu tirar aquela propaganda que não condiz com a realidade da nossa profissão, já que os conselhos justamente combatem os falsos dentistas, e hoje no estado de São Paulo, eu não tenho os dados, o RASUC tem, mas deve ser um número muito pequeno, graças à atuação do conselho. Mas o essencial para nós, apesar de todo esse currículo do RASUC, de todo esse auxílio que ele dá à Baixada Santista, é que sempre podemos contar com o RASUC, que faz o possível, e às vezes até o impossível, para atender os nossos pedidos e reivindicações. Que o Dr. RASUC faz questão de honrar sempre a importância de ser solidário,
é uma das características dele. E antes que eu encerre o meu discurso, que já terminou, podem ficar tranquilos, eu gostaria de registrar para eles, eles gostam de chegar atrasado, Razuco, para que a gente cite o nosso querido ex-presidente da associação, o Chico Marçal, e o presidente da Uniodonto aqui, o Marcelinho Feijó. Obrigado pela presença e tantos outros colegas que eu identifico aqui na plateia. Portanto, por tudo isso, eu dou os meus mais sinceros parabéns ao Dr. Emil Adib Razuk, meu amigo de todas as horas, e faço questão de lembrar que hoje sou eu que tenho que dar o meu muito obrigado pela honra de recebê-lo nessa casa e oferecer essa premiação. Muito obrigado. Parabéns, vereador Braz, pelas palavras em proferir aqui o sentimento dessa casa e principalmente da população santista em homenagem a essa grande pessoa. E nesse momento, gostaria de te convidar, vereador Braz Antunes Matos Neto, para que em nome da Câmara Municipal de Santos faça a entrega da medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao doutor Emil Adib Razuk. Bom, além da medalha, o Dr. Emil carinhosamente recebe aqui dessa Câmara este diploma que diz: aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2010, o Poder Legislativo do município de Santos, em sessão solene realizada na Sala Princesa Isabel da Câmara Municipal de Santos, atendendo ao disposto no Decreto Legislativo número 23, de 5 de agosto de 2010, de autoria do nobre vereador Braz Antunes Matos Neto, concede medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao doutor Emil Adib Razuk, pelos relevantes serviços prestados a toda a comunidade santista. Santos, 14 de setembro de 2010, vereador Marcos de Roses, presidente. Não seria nem necessário, né, Brás, depois desse extenso currículo e toda a sua trajetória, mas nós gostaríamos de ouvir também suas palavras, por favor. Convido o doutor Emil para fazer uso da palavra. Gostaria também de ressaltar e agradecer a presença do senhor Joel Pfeiffer, presidente da Associação dos Protéticos de Santos. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, Adilson, presidente em exercício, por assim dizer, desta Câmara Municipal, vereador Braz Antunes Matos Neto, este colega extraordinário que eu aprendi a admirar nesses anos pelo seu denodo, pela sua força de vontade, pelo seu civismo, pelo seu amor à profissão e também amor à comunidade que atua aqui em Santos. Você honra a nossa profissão, Braz, e isso realmente nos enaltece. Vinícius, que é o coordenador de saúde bucal do município, José Luiz Negrinho, que está no exercício da presidência da Câmara, Dr. José Mário Baldo, o nosso delegado da seccional do CROSP aqui, está o nosso querido presidente do sindicato, o
doutor Fábio Batista. Eu gostaria de enumerar todos os senhores, porque os senhores, a presença dos senhores me emociona no momento assim de motivação que nós recebemos. Está aqui os dois diretores de faculdade, a professora Márcia, da Unimes, e está o professor Walter Denari, da Unisanta. Quando eu digo que o Walter foi meu professor, ele continua sendo meu professor. Eu tenho aqui os ex-presidentes, o Nivaldo, o Marçal, da associação. Está aqui o Lamartine, presidente do Conselho Deliberativo. Nós estaríamos enunciando todos, porque realmente a presença de vocês me deixa emocionado. Eu acho que são momentos como este, que eu estou vivendo neste instante, que nos dá motivação, que nos dá emulação, que nos dá entusiasmo para conseguir continuar na nossa luta. Ele perguntou, o Brás, se podia dizer que é da minha idade. Eu digo que eu tenho 74 anos, falsa modéstia, aparentando 64, mas com disposição de 44. Porque, na realidade, a gente vê que muita coisa neste país precisa se fazer em benefício da saúde bucal da população. Quando, em 1976, na Assembleia Legislativa, eu apresentei um projeto de lei para que realmente fosse feita a fluoretação das águas de abastecimento público. E aí foi aprovado, porque naquela ocasião, senhor presidente, desta sessão solene, dizia que na Constituição não podia ter gastos oriundos de projeto de deputados. Mas como era um projeto que era da fluoretação, que é o método mais humano, mais social, porque atinge a todas as pessoas, todas as crianças, sem distinção de ordem social, econômica, educacional, sem esforço delas, naturalmente, certo? É o método mais adequado e mais humano que se tem para a prevenção da cárie dentária. Nós lutamos de uma maneira ferrenha, porque é uma luta da classe odontológica em benefício da população brasileira. E conseguimos isso com o decreto 10.330 de 77, que está em vigor até hoje. Por isso que, quando nós entramos no Conselho recentemente, e vimos que 136 cidades ainda não tinham a fluoretação das águas, nós fomos ao governador de então, Geraldo Alckmin, e conseguimos dosadores para a florestação dessas 136 cidades. Quando eu vejo aqui a presença do Carlos, que era o coordenador de saúde bucal de Santos, quando ele fez a implantação dos bochechos florados, nós fizemos a implantação dos bochechos florados em setembro de 1972. Já se vão 38 anos e a gente vê que ainda muito mais a gente tem de fazer em benefício da população. Porque naquela ocasião nós tínhamos só 5 cidades no estado de São Paulo que tinha fluoretação das águas, que era Campinas, Araraquara, Marília, e eram poucas as cidades que tinham. E em São Paulo não tinha fluoretação. Então nós tínhamos, e conheci o Ericsson, o grande pesquisador sueco, que fez os trabalhos no Congresso em Genebra, e fui apresentado por um brasileiro, que é de origem francesa, Marcelino Candal, que era presidente da Organização Mundial de Saúde. E implantamos em Mirassol, uma cidade piloto, e que deu os mesmos benefícios que o Ericsson conseguiu na Suécia. Então, na verdade, muita coisa ainda é preciso fazer. Se nós fazemos a conscientização, a orientação das crianças, e fomos até a Unesco, certo? E conseguimos
o apoio da Unesco ao nosso programa e concurso à saúde bucal, que é considerado pela Unesco o maior programa pedagógico do mundo. Este programa atinge a todas as crianças do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de São Paulo. E a Unesco não participa de nenhum empreendimento se não tem um projeto sólido, concreto, real, para que ela pudesse dar o aval dela como um projeto que tem um apoio da instituição, que é da Organização Mundial de Saúde. Mas esse trabalho, tudo nós realizamos por quê? Nós temos apoio dos senhores, dos colegas cirurgiões dentistas que aqui engalanam esse plenário e me trazem momentos de emoção. É isto que vale na vida de um homem, é ter o apoio dos senhores, o apoio dos colegas para continuar na luta. Esta é a vida que sem luta você não consegue nada. E realmente, outro dia o Braz falou, quando nós vimos na televisão aquela mensagem do Tribunal Superior Eleitoral, em que, de vez, falando do falso profissional, e que dava uma sensação de medo, transmitia às crianças, o Conselho Regional de São Paulo tomou uma posição firme e foi até Brasília, através dos conhecimentos que nós temos, e conseguimos tirar essa propaganda do ar. Houve realmente, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, fizeram uma compreensão e, com isso, nós conseguimos tirar. Como tiramos naquela ocasião, há uns anos atrás, do Pelé. Nós fomos conversar com o Pelé e mostramos para ele que aquela campanha da Golden Cross era maléfica à odontologia e ele não poderia continuar naquela campanha. E ele se retirou. Nós temos de mostrar realmente à população o que é de bom para a população. Nós não estamos aqui defendendo uma situação corporativa. Nós estamos defendendo a saúde da nossa população. Por isso que no nosso folder, quando nós falamos do câncer bucal, nós falamos a preocupação do cirurgião dentista com a saúde bucal do Estado, da população. Porque, na realidade, hoje, o câncer bucal, e eu estava assistindo outro dia o futebol, e apareceu que o câncer bucal, o fumo, causa o câncer bucal. E, realmente, hoje, a 5ª incidência do câncer bucal no sexo masculino é o câncer bucal. E no sexo feminino é a 8ª incidência. Então, nós temos de tomar essas atitudes. Nós já distribuímos daquele folder 14.500.000 folders. E estamos realmente com isso, conscientizando, educando, orientando a população. Nós temos de fazer isso. Por isso, quando colegas como o Braz saem numa aventura, não aventura, porque ele tem o respaldo e o reconhecimento dos colegas cirurgiões dentistas, numa luta que é difícil para o honesto, para aquele que realmente não compactua com coisas erradas, sai candidato. Nós estamos auxiliando, porque são elementos com o espírito do Braz, é que nós precisamos ter representando a nossa profissão. Isso é fundamental. Eu fui deputado, eu desisti de ser candidato, porque não compactuava com certos absurdos. Então, o colega, Razucchi, por que você não sai? Não saio porque eu tive problemas cardíacos, porque eu não me conformava com certas coisas. Nós tivemos uma época que iriam criar uma fábrica de celulose perto do rio Paranapanema, que é o único rio do Estado de São Paulo que ainda não está poluído. E nós realmente ficamos contra
batalhamos contra isso na Assembleia, isso nos anos que o Brás jogava bola de gude, entendeu? Mas, na realidade, nós fizemos uma campanha e conseguimos que não instalasse essa fábrica de celulose para poluir o rio Paranapanema. Então, nós ficamos... Outro dia, eu fiquei até emocionado. Dia 11 de setembro, completou 20 anos da lei que instituiu a defesa do consumidor. E eu trouxe aqui, tem os papéis, quer dizer, para vocês terem uma ideia, eu apresentei a moção 63 de 1976, de 20 de março de 76. Isso pedindo ao presidente da República, de então, que criasse o Instituto Nacional dos Consumidores, de Defesa do Consumidor. Apresentei a indicação 176 de 1976, instituindo um Instituto Estadual de Defesa do Consumidor. Apresentei o projeto de resolução número 7 de 1976, certo? Para que fizesse, e realizamos, o primeiro seminário de defesa do consumidor na Assembleia Legislativa. Isso em 76. Porque nós tínhamos passado um ano na França como bolsista do governo francês, e lá tem o maior e o melhor Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Aproveitando toda a infraestrutura do governo francês, nós apresentamos o projeto, pegando a estrutura das nossas universidades para analisar os produtos e dizer qual aquilo que é realmente importante para a população e condizente com a qualidade, relação, preço. Tudo isso nós fizemos naquela ocasião. E instituímos, pedíamos também a criação de uma comissão de defesa do consumidor no Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, queira ou não, é o que tem maior ressonância dos anseios da população. Mas, colegas, desculpe se eu estou me alongando, eu vinha com realmente essa folha para falar, e o Denari estava com meu professor, está meio preocupado. Se ele tivesse 2 folhas, eu ficaria, então, 1 hora aqui. Mas, na verdade, é isso que leva a vida. Eu sou uma pessoa, eu disse que eu sou um rapaz, assim, eu não posso falar que eu sou um rapaz, porque eu tenho 74 anos, e só 52 anos de profissão. Com 52 anos de profissão, eu continuo em 1000, não passei em 1.000.000, certo? Então, realmente, eu ainda preciso e adoro a profissão. Olha o Walter deve ter como meu professor, na odontopediatria, a gente realmente se renova no dia a dia. Outro dia, eu atendi uma menina de 6 anos, a Fabiana, belíssima. Eu falei, Fabiana, o que você está fazendo? Que cada dia você está mais bonita e o tio está cada dia mais feio. Ela olhou assim para mim e disse, mas o tio não é muito feio. Então, esses são os... E eu comecei a dar risada, e a mãe falou, o que é, o que houve e tal. Não, mas a espontaneidade, essas coisas que valem na vida da gente. Não? Por isso, Brás, muito obrigado. Deus lhe pague. Realmente, eu me emocionei. Eu tentei alinhavar um discurso, mas falei, o que eu vou falar? Eu não sei a solenidade e tal. Falei, acho que falar com o coração é o que mais importa. Então, Brás, muito obrigado por essa homenagem, mas eu transmito a todos os colegas cirurgiões dentistas, porque eu devo muito a vocês. Muito obrigado. Deus lhe pague.
Gostaríamos também de ressaltar e agradecer a presença do ex-presidente da associação, também conosco, o doutor Nivaldo de Paula. Obrigado pela presença. E antes de encerrar, agradecer aqui meu companheiro, meu amigo, o vereador Braz Antunes Matos Neto, não só parabenizá-lo por esse reconhecimento a essa pessoa tão especial, mas também pelo convite de poder presidir essa sessão. E você começou falando que aqui está a sua família. Aí, quando a gente convida alguém para adentrar a nossa família, a nossa casa, essa responsabilidade se potencializa, né, porque a gente só leva realmente amigos, e eu sei que assim é que somos para dentro da nossa família. Então, muito obrigado por esse privilégio de, nesse momento, né, estar ao lado de pessoas tão especiais e desse grande companheiro aqui que a gente aprende nas breves palavras, mas já nos traduz e nos diz da responsabilidade que temos, não só pela sua trajetória de vida social e também política e profissional, que nessa jovialidade dos 74 anos, não é, mas que tem toda essa jovialidade que se traduz levando e combatendo através da sua profissão e principalmente ainda continua lutando por questões, sejam elas pela sua categoria e pela população das cidades e do país. Isso faz com que nós, que estamos começando, engateando nessa vida, nos deixe ainda mais cheios de responsabilidade para continuar lutando e que façamos aí pelo menos um pouquinho, né, de tudo que o senhor fez ao longo de toda a sua vida. Parabéns, uma alegria poder estar aqui ao seu lado. Muito obrigado, vereador Braz, e em nome da Câmara Municipal, agradecemos a cada um de vocês que nessa noite dedicou a cada um desses minutos, dessas horas para estarem conosco, nessa singela e tão importante homenagem a essa pessoa tão especial. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão solene que prestou essa homenagem de honra ao mérito Brás Cubas, a essa grande pessoa, essa personalidade que nós temos o maior carinho de trazer a Santos mais uma vez, Dr. Emil Adib Razuki. Muito obrigado, boa noite e sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis.